Show de bola, galera. Vamos finalizar então a nossa sequência de aulas aqui com esse último bloco. A gente vai entender um pouco mais sobre a eletrofisiologia cardíaca, ver um pouco sobre o ciclo, tá? O coração é um órgão autônomo, porque ele tem células que são eletricamente excitáveis, tá? E quando a gente trata de células eletricamente excitáveis, nós temos algumas células com essas características no nosso corpo. Células, neurônios células do sistema nervoso central, algumas junções neuroendócrinas se despolarizam através também da passagem de íons, então algumas glândulas endócrinas também são reguladas dessa forma. E músculo, tá? Músculo esquelético e músculo cardíaco. Então toda alteração eletrolítica que um paciente venha a ter vai implicar diretamente, tá? Então, dependendo da alteração, uma hiponatremia, uma hipernatremia, ou seja, um aumento, uma diminuição dos níveis de sódio, um aumento, uma diminuição dos níveis de potássio, cálcio, etc., ou qualquer alteração de eletrólito, vai implicar diretamente no funcionamento desses tecidos eletricamente excitáveis, principalmente o coração e o sistema nervoso central. E o coração ele é muito sensível, porque a sua ritmicidade cardíaca, o ritmo cardíaco, ele depende do influxo e do efluxo desses íons. Então a gente vai começar a ver algumas estruturas que estão relacionadas a essa automação cardíaca. E essas células eletricamente excitáveis são células cardíacas modificadas. O coração, pessoal, ele tem o que a gente chama de marca-passo, que é chamado de nódulo sinoatrial. Tá? A gente tem alguns outros componentes que fazem parte desse feixe elétrico, mas de um modo geral a gente tem o nódulo sinoatrial, tá? O nódulo atrioventricular, que está aqui localizado no polígono de Koch, e os feixes intermodais, o feixe direito e o feixe esquerdo, tá? E no final as fibras de Purkinje. Então, esse ritmo cardíaco ele é gerado aqui, nesse complexo chamado de nó sinoatrial. Ele é o marca-passo verdadeiro do coração. Ele despolariza e esse impulso elétrico é repassado a todo o coração, como vocês estão vendo aqui. O nódulo sinoatrial, ele se localiza bem próximo aqui à abertura da veia cava, tá? Então, aqui na entradinha da veia cava, tá? A gente tem essa região aqui onde a gente vai ter a presença do nódulo, ele também é um pouco, ele é mais superficial do que em relação ao nódulo atrioventricular. Beleza? A gente tem algumas propriedades elétricas do coração, então para a gente entender porque o uso farmacológico influencia diretamente sobre esses quesitos de algumas drogas, dessas alterações de eletrólitos, tá? O inotropismo, ele está relacionado à atividade contrátil. Então, existem drogas que vão agir principalmente na variabilidade inotrópica do coração. Tá? A gente tem o cronotropismo, que é a frequência cardíaca, o dromotropismo, que está relacionado a essa condução dessa eletricidade, que posteriormente vai gerar a contração. E o lusitropismo, e tão importante quanto os outros fatores, que é o relaxamento cardíaco, ou seja, a repolarização cardíaca promove o lusitropismo e esse lusitropismo ele promove o relaxamento, está relacionado ao relaxamento. Beleza, galera? Então, o coração ele recebe uma descarga elétrica que vai promover uma variação de corrente elétrica entre as células, promovendo a contração do músculo. E essa contração ela vai ser influenciada por vários fatores, como a gente viu até aqui, a gente vai ver alguns também, tá? Outros para complementar o conhecimento. Então a frequência ela pode estar aumentada ou diminuída. Então a atividade elétrica ela pode estar aumentada ou diminuída. Então a gente tem as inervações que vão interferenciar nisso. A capacidade contrátil, ou seja, o inotropismo do coração, pode estar perdido em algumas situações patológicas. E o lusitropismo também. Então, por exemplo, um coração que está com um aumento de volume de câmera, um aumento do volume de massa, tudo bem? Uma hipermegalia cardíaca do tipo concêntrica, ou uma cardiomegalia dilatada pode estar gerando alterações aqui no relaxamento, na capacidade inotrópica,
Tudo bem? Então, o coração dilatado ele tende a perder um pouco esse inotropismo. Um coração fibrosado, semelhante a um pulmão também fibrosado, ele já diminui a sua capacidade de relaxamento. Então, quando a gente pega na clínica o paciente, por exemplo, que está lá com uma ICC descompensada, uma insuficiência cardíaca descompensada, qual tipo de insuficiência é? É direita, esquerda? Tá? Ela está envolvida com alterações da hemodinâmica, com alguma deficiência, com alguma falência do sistema pulmonar. Então a gente tem alguns casos também que estão relacionados a mais ali uma alteração no tecido pulmonar que também acomete o tecido cardíaco. A gente tem que fazer essas considerações. Beleza, pessoal? Então a gente tem alguns conceitos associados aos potenciais de ação cardíacos. Tá? Então a gente tem um potencial de membrana que está relacionado à permeabilidade e o gradiente de íons. Então, quando a gente fala de potencial de membrana, é aquele valor de equilíbrio de membrana para manter tais íons fora e tais íons dentro da célula. Tá? E a gente tem o potencial de equilíbrio também, que está relacionado a essa regulação desses canais iônicos. Tá? O potencial de repouso de membrana, tá? E esse potencial de repouso é um período no qual o coração ele não consegue gerar uma nova deflexão de um potencial de ação. A gente tem essa fase mais precisamente relacionadas à concentração do íon potássio, beleza? A gente tem a atividade da sódio, potássio, ATPase. Então, quando ocorre a despolarização, que há a entrada de sódio, o coração vai se repolarizar jogando esse sódio para fora e ao mesmo tempo ali vai entrar potássio, tá? A gente vai ter uma fase também que o potássio também vai sair do coração, vai ser uma fase de descompensação, e quem vai repolarizar a célula no final do trabalho cardíaco é a bomba de sódio e potássio, tá? E essa bomba de sódio e potássio ela vai manter o gradiente de concentração. O que seria esse gradiente de concentração? O gradiente de concentração é uma condição no qual o sódio está mais concentrado do lado de fora das células em comparação ao potássio. O potássio ele é mais concentrado dentro da célula. Então, quando há despolarização, há um desequilíbrio nisso, tá? Nesse potencial de membrana, o sódio entra para dentro da célula cardíaca. Tá? E a gente tem as variações do potencial de membrana, que é a despolarização, então a entrada de sódio, tá? Em alguns casos também de cálcio. Tá? A repolarização, a gente tem aí a participação dos canais de potássio, os canais retificadores de potássio, e a hiperpolarização. A hiperpolarização, ela ocorre quando há um excesso de repolarização. E esse evento pode estar relacionado também com os processos de arritmia. Aqui a gente tem um canal iônico sendo ilustrado, tá? Então, o canal iônico ele funciona através de um mecanismo de abertura, tá? Fechamento e inativação. Então, quando esse canal está aberto, a gente tem as suas subunidades, os íons vão passar para um lado ou para o outro da membrana. Beleza? Geralmente esses canais eles têm uma comporta, como se fosse uma porta que se fecha, tá? Mediante o estímulo. Então, essas comportas são mais presentes no sistema nervoso central. Tá? Aqui no coração, os canais de voltagem eles vão trabalhar de modo semelhante, mas não como uma comporta igual no sistema nervoso central. Beleza? A passagem de íons aqui, logo depois esse canal se fecha. Tá? Ele vai se fechar, ele vai se tornar inativo. Na fase inativa, ele não consegue se despolarizar. Então, existem algumas técnicas que a gente avalia a parte elétrica cardíaca, ou a parte elétrica das células excitáveis. Então, a gente tem tanto a técnica do pad clamp quanto a técnica do voltage clamp. Então, você isola a célula ou pega um tecido ali de modo isolado. Isso aqui é uma micropipeta, tá, de vidro contendo eletrodos na sua ponta. Dentro dessa micropipeta há uma solução corrente aqui, uma solução presente, e a variação de eletricidade que é feita dentro dessa célula é sentida por esses microeletrodos, traduzida num sistema de informação, e a gente consegue ver as variações elétricas. Beleza, pessoal? Então, a gênese da eletricidade cardíaca, ela inicia num processo chamado de bioeletrogênese celular.
Beleza? O que seria essa bioeletrogênese celular? Seria a capacidade da célula gerar uma alteração de voltagem mediante a passagem de íons. E essa passagem de íons, essa passagem de moléculas por um lado e outro, como esses íons possuem carga, essa passagem de íons está também influenciando a passagem de voltagem ou alterações da voltagem, principalmente uma voltagem de membrana. Então, normalmente uma célula, ela possui o seu lado externo mais positivo e sua parte interna mais negativa. Então, o interior das células, elas são mais negativas do que seu exterior, tá? Então, a gente tem uma diferença de íons que geram essa diferença, e de algumas outras moléculas e macromoléculas também, tá? Então, quando a gente considera num período normal, tá, de uma atividade celular, ou na concentração normal de eletrólitos, o sódio, pessoal, ele tem uma concentração de 135 a 137, 38 milimols ou miliequivalentes do lado de fora da célula, tá? Enquanto dentro da célula esse sódio está em torno de 3 a 4 a 5 miliequivalentes. Então o sódio é muito mais concentrado no meio externo, beleza? O potássio, por sua vez, pessoal, ele tende a concentrar mais aqui dentro. Então, o potássio ele tem em torno de 140, 144 miliequivalentes dentro da célula. E do lado de fora da célula, o potássio gira em torno de 4, 3 ponto alguma coisinha, 4 ponto alguma coisinha. Tá? Quando a gente vai avaliar potássio ou sódio num paciente, a gente vai avaliar esse potássio aqui extracelular. Agora, pessoal, vamos parar para raciocinar. Se o sódio tem maior concentração fora e o potássio tem maior concentração dentro, quais alterações eletrolíticas serão mais sensíveis para o tecido cardíaco? O corpo ele é mais plástico para suportar uma variação de sódio ou de potássio, beleza? Então, a hiponatremia é diminuição do sódio circulante, a hipernatremia é um aumento. A hipocalemia é a diminuição do potássio, a hipercalemia é o aumento do potássio, tá? O corpo, devido ao potássio ser menos concentrado no meio externo, existe uma amplitude menor de variação suportável pelas nossas células eletricamente excitáveis, principalmente correlacionada à concentração de potássio. Então, o potássio, quando ele gera alterações, pequenas alterações no potássio podem comprometer o trabalho cardíaco e também o trabalho neurológico. Beleza, pessoal? A gente tem as células, o cálcio também aqui com uma maior concentração fora da célula, tá? Então a gente tem um gradiente elétrico aqui em torno de 122 milivolts em relação ao cálcio, em torno de 55 milivolts em relação ao sódio, em torno de menos 83 milivolts, tá? Em relação ao potássio. Esses íons eles estão entrando e saindo a todo momento da célula. Só que a célula regula essa concentração aqui devido à presença de receptores e canais iônicos, tá? E também devido à presença da bomba de sódio e potássio. Beleza? Alguns eventos cardíacos são realizados em função do cloro também, mas esses eventos são mais desconhecidos, tá? O cloro tem uma carga negativa, então os seus receptores, seus canais não são tão bem compreendidos quanto os de cálcio, sódio e potássio. Beleza? O cálcio dentro da célula, ele não fica livre dentro da célula, ele é tamponado dentro do retículo. E o cálcio, pessoal, quando ele aumenta muito a concentração dentro da célula, ele leva a célula à morte. Tá? Então o cálcio ele é uma molécula importantíssima para a função de inúmeras células. Porém, se a concentração está muito elevada, o cálcio pode desencadear processos de apoptose, tá? Estresse, inflamação e etc. O cálcio ele é carregado na corrente sanguínea acoplado com proteínas transportadoras do cálcio, tá? Acoplado também a albumina e etc. Então o cálcio ele nunca vai estar livre, tá? Ele vai estar sempre associado a uma proteína para carregá-lo. O sódio e o potássio eles estão mais livres na corrente sanguínea, beleza? Então, esse gradiente elétrico aqui de membrana
tá? Principalmente da célula nodal, ele vai estar em torno de menos 40, menos 60 milivolts. Tá? E a partir desse momento a gente vai ver que cada célula do coração possui um equilíbrio de membrana diferente. Então, um equilíbrio de membrana é essa capacidade das células controlarem e regularem esses íons, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente tem o que a gente chama de acoplamento, excitação e contração cardíaca. Então, o marca-passo ele despolariza, depois ele vai despolarizar os cardiomiócitos. Essa despolarização dos cardiomiócitos, pessoal, ela ocorre devido a essa passagem de sinal elétrico, tá? E a gente vai ter uma região chamada de túbulo T aqui nas membranas dessas células, tá? A membrana é chamada de sarcolema, no caso da célula, a célula esquelética cardíaca. E essa variação de íons vai promover aqui, tá? Entrada de cálcio e sódio, beleza? O cálcio, ele se liga aos canais de reanodina no retículo sarcoplasmático, tá? E os canais de reanodina, quando abrem, o cálcio que está aqui dentro sai para o lado de fora, beleza? Aumentando a concentração do cálcio intracelular. Então aqui a gente tem, a gente está falando aqui a nível de cardiomiócito. Depois a gente tem esse cálcio saindo também pelo canal de IP3. Então, por exemplo, quando a gente tem a ação do sistema simpático aqui, o sistema simpático ativa lá a fosfolipase C, aquela cascata de sinalização, então aumenta o cálcio. O cálcio chega nas fibras, tá? E essas fibras elas vão se contrair, promovendo a contração cardíaca. Então, esse acoplamento, excitação e contração cardíaca, ele é um processo minuciosamente controlado, tá? E as alterações no influxo, ou seja, o influxo é o processo de entrada de íons e o efluxo é o processo de saída de íons, por exemplo, como a gente está vendo pela cálcio ATPase aqui, ou pelo trocador NCX, esses íons eles vão sendo regulados. Tá? Então a passagem de íons vai promover aumento da concentração de cálcio dentro da célula, e esse aumento da concentração de cálcio promove contração. Então imagina se um coração está taquicárdico, isso aqui está acontecendo a todo momento. Só que ao mesmo tempo esse cálcio tem que ser retirado para fora da célula. Só que esse é um processo cíclico. Então existem taquicardias e bradicardias que são consideradas sinusais. Elas não são patológicas. Beleza, pessoal? Aqui a gente tem um trocador chamado de NCX que vai jogar o cálcio para fora e jogar o sódio para dentro. Ele é um trocador aniônico. E a partir do momento que o cálcio é jogado para fora pelo trocador NCX, o sódio entra, a bomba de sódio ATPase pega o sódio, joga para fora e bota o potássio para dentro. Isso daqui repolariza então a célula cardíaca. E o trocador NCX, ele é um trocador aniônico. Ora ele joga o cálcio para fora, ora ele joga o cálcio para dentro. E alguns processos de arritmia estão relacionados a uma disfunção desse trocador aqui também, NCX. Beleza, galera? Então, esse processo de despolarização das células e abertura em sequência dos canais iônicos é chamado de clock de membrana, tá? Ou seja, um relógio de membrana. E o coração, as células cardíacas, elas têm que funcionar como se fosse um reloginho, beleza? No intuito de entrar íons, tá? Ativar a liberação de cálcio, esse cálcio promover a contração da musculatura. E ao mesmo tempo, depois que esse cálcio realizar seus efeitos, ele tem que ser neutralizado dentro da célula de novo e ser liberado ou para fora da célula ou novamente ser capturado para dentro do retículo sarcoplasmático. Beleza, galera? Então, em cima do clock de membrana, se o marcapasso cardíaco ele parte das células nodais e as células nodais controlam o ritmo cardíaco, ora, a célula nodal ela tem um potencial de membrana que se despolariza e se repolariza mais rápido do que as outras células. Beleza? Aquela representação que a gente vê no eletrocardiograma não é uma representação de uma célula específica, mas sim de todo o conteúdo, de todo o conjunto eletroquímico cardíaco. Beleza? Então, essa imagem a gente tirou de um paper, tá? Eu tirei de um paper.
O paper é um artigo, quem não conhece essa nomenclatura. Então aqui a gente tem um potencial elétrico de uma célula nodal, tá? Como nosso tempo é curto e essa aula não é de ECG, eu vou tocar aqui um pouquinho mais rápido, só para a gente ver os principais contextos. Beleza? Eu tenho uma fase 4, e na fase 4 eu tenho os chamados canais retificadores, tá? Chamados canais também, os canais de cálcio aqui, de que eles funcionam, canais tipo T, tá? Eles abrem e fecham de modo mais rápido. Depois eu tenho essa fase aqui de despolarização, onde eu tenho a abertura dos canais tipo L de cálcio, tá? E depois eu tenho uma fase aqui de repolarização, onde eu tenho o início da abertura do canal de cálcio, de potássio, tá? E posteriormente aqui na fase 3 eu tenho aqui a ativação do NCX, tá? Reabsorção do sódio pelo retículo sarcoplasmático, e esses eventos eles vão ocorrendo de modo simultâneo, tá, pessoal? O que vai garantir se esse coração está ritmo ou não, eu vou mostrar algumas coisas para você no eletro, é alteração nesse comprimento aqui, nessa distância. Então, se eu tenho um potencial sendo gerado aqui, ó, por exemplo, eu tenho o coração sendo despolarizado mais rápido. Se esse potencial de membrana ele vem e demora a ser despolarizado, o coração está trabalhando no modo mais BRAD. Beleza, pessoal? Então, o clock de membrana seria essas variações. Então, a gente tem inúmeros canais iônicos, receptores funcionando ao mesmo tempo. E essa imagem ela ilustra isso. Então, a célula nodal ela é o grande marca-passo cardíaco. E a amplitude da variação eletrônica dessa célula, eletrolítica dessa célula, ela garante isso. Quando a gente perde a funcionalidade do sistema das células nodais, das células do nódulo sinatrial, tá? Dentro do nódulo sinatrial a gente vai ter essas células nodais, são eletricamente excitáveis, o coração vai gerar outros marcapassos, são chamados marcapassos ectópicos, tá? Esses marcapassos ectópicos, eles garantem ali uma funcionalidade do coração, mas não rítmica igual o marcapasso principal. Tá? Então, geralmente, quando a pessoa tem uma lesão, uma isquemia, teve um infarto nessa área nodal, tá? Algum prejuízo nessa área nodal, ou alterações até a nível celular e outros marcapassos assumem, a gente chama isso de marcapasso ectópico. E geralmente eles estão associados com arritmias, com insuficiência cardíaca. Beleza, galera? Então a gente tem um exemplo aqui de um cardiomiócito, tá? Então a gente viu aqui que essa despolarização da célula nodal ocorre pela entrada de cálcio, tá? Então aqui a gente tem em torno de 40 milivolts para essa célula se despolarizar, enquanto aqui esse potencial de membrana ele vai até 100, até menos 90 milivolts. Por quê? Devido à presença do sódio. Então, o cardiomiócito ele tem um traçado elétrico diferente da célula nodal, tá? Então, primeiro há uma despolarização, uma fase 0 com a entrada do sódio, depois uma fase 1, onde eu tenho um escape de potássio, tá? Depois abertura, entrada de cálcio, tá? Aqui a gente vai ter entrada, um pouco de saída do potássio também. Depois esse potássio passa a entrar na fase 3, tá? E depois a gente tem a fase de hiperpolarização. O potássio está entrando aqui em concentração muito grande e a célula não consegue despolarizar novamente, tá? De um modo geral, pessoal, esse período 4 é um período chamado de hiperpolarização ou de repouso absoluto, tá? E aqui, enquanto a célula estiver aqui, dificilmente ela vai se despolarizar novamente, tá? A fase 3 também é uma fase que normalmente ela está relacionada a uma hiperpolarização absoluta e aqui dificilmente irá gerar um outro sinal elétrico, uma outra despolarização. E a fase 2, pessoal, é chamada de platô, tá? Essa fase de platô é a fase que a gente tem entrada do cálcio. E quando a gente tem entrada do cálcio, o que está ocorrendo aqui? A contração do músculo. Então o músculo contrai aqui na fase 2, tá?
A gente vai ter, então, um pouco de escape de potássio aqui, depois esses potássios entram na fase 3, que é chamada de fase de repolarização absoluta aqui, e a fase 4, a fase chamada de hiperpolarização tardia. Tá? Na fase 4, logo no início dela, é muito difícil ocorrer um outro evento de despolarização. Então, as células elas têm que se reequilibrar eletricamente de novo, para que o sódio possa entrar e a célula cardíaca então se despolarizar. Beleza? Então aqui a gente tem algumas imagens mostrando essas correntes de íons, tá? E de modo geral, pessoal, essa imagem ela vai ilustrar para a gente o traçado do eletrocardiograma, que vocês estão vendo aqui embaixo. Cada segmento desse representa um evento dentro do ciclo cardíaco, beleza? Então a gente tem aqui o nódulo sinoatrial, perto da abertura da veia cava, tá? O nódulo sinoatrial ele vai se despolarizar até chegar no nódulo sinoatrial. Aqui essa onda vai alcançar o feixe de His, depois os ramos intermodais e depois se espalha pelas fibras de Purkinje. Então, se vocês notarem aqui à direita, a gente tem aqui a despolarização da célula nodal. Você vê que ela não entra em equilíbrio. Por isso que ela é um marca-passo também. Tem algumas coisas para a gente fazer analogia, mas não dá tempo na sala de aula. Beleza? Então a gente tem o músculo atrial aqui já obedecendo aquela despolarização do miocárdio, como a gente viu, fase 0, fase 1, 2, 3 e fase 4. Tá? O nódulo sinoatrial, vocês podem perceber que tem uma curvatura elétrica muito semelhante ao nódulo. Geralmente quando tem problemas, alterações no nódulo sinoatrial, o nódulo atrioventricular vai assumir como um marca-passo cardíaco. O feixe de His ele já tem uma característica mais parecida com a musculatura, e o que vai gerar mesmo o gráfico do eletrocardiograma, quando a gente bota lá sobre as variações, são as alterações aqui do músculo ventricular, que a gente já observa aqui, bem característico do que a gente viu no slide aqui anterior. Beleza? Então, como a massa dos ventrículos é maior, esse traçado do eletro, ele representa mais um trabalho ventricular e a gente faz analogias da função atrial em cima dele. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente tem a distribuição dessas ondas e o somatório dessas ondas nos dá o traçado do eletrocardiograma, como vocês estão vendo aqui. Beleza, galera? Então, a gente tem a condução de excitação, a gente tem os tempos de potencial de repouso, os valores de potencial de repouso, tá? A velocidade de propagação. Então, a velocidade no nódulo sinoatrial ela chega a 0,01 metros por segundo. Então, é uma velocidade muito rápida. Enquanto nos ventrículos ela é um pouco mais lenta em relação ao nódulo sinoatrial. Beleza, galera? Então, o nódulo ele vai disparar uma corrente elétrica que se distribui através dessas variáveis, tá? Então, uma corrente ela caminha junto ao átrio esquerdo, tá? Esse caminho aqui ele é feito pelo feixe de Beckmann, tá? Aqui a gente tem em direção ao átrio direito e os ventrículos, tá? Pelo feixe de His. E o coração, pessoal, ele vai se despolarizar então aqui. Posteriormente, esse sinal elétrico alcança o coração aqui no septo interventricular e essa corrente elétrica passa a tomar o coração e o coração dessa forma executa sua contração. Tá? Então o sinal é transpassado, a gente tem o septo se vai se despolarizar primeiramente do que em relação ao ventrículo propriamente em si, por causa da posição do nódo atrioventricular. Beleza, pessoal? Então, a atividade cardíaca elétrica ela é autônoma, só que ela é regulada pelo nosso sistema nervoso central. Ela vai ser regulada pelo nono nervo craniano, o nervo vago, tá? E também pelas cadeias simpáticas, principalmente pelo glóssulo faríngeo. Então, essas inervações ela alcança tanto o nódulo sinoatrial quanto o nódulo atrioventricular. E a descarga simpaticominética, com adrenalina e noradrenalina aqui nos botões, eles irão aumentar a frequência cardíaca. Enquanto o tônus vagal, tá? Através da acetilcolina, ela tende a frear os ritmos cardíacos.
Beleza, galera? Então a gente tem alguns efeitos autônomos sobre o coração e os vasos. Então, a adrenalina agindo sobre os receptores beta-1, ela aumenta a permeabilidade do sódio e do cálcio, tá? Que aumenta as correntes de influxo e aumenta a velocidade da fase 4. Então, quando o coração está taquicárdico, agora vocês vão entender, ó. Coração tac-tac, eu diminuo o tempo da fase 4. Então, a despolarização vai ocorrer aqui mais próxima uma da outra, tá? Então, isso ocorre, em muitos casos, por um aumento da atividade simpática, tá? Ou por uso de drogas como a noradrenalina, epinefrina, no caso clínico aí, por exemplo. A acetilcolina, por sua vez, age sobre os receptores muscarinos, aumenta a permeabilidade do potássio, ou seja, o potássio repolariza a célula, diminui as correntes, tá? E isso faz reduzir o tempo 4, então, ou seja, alargar o tempo 4, a velocidade da fase 4. E isso gera um efeito, então, cronotrópico negativo. Beleza? Lembrando que a descarga simpática, o efeito é cronotrópico e ionotrópico positivo. Beleza? Aqui a gente vai ter um efeito cronotrópico negativo, porém a gente vai ter um efeito lusitrópico positivo, que o coração tende a relaxar, um período de relaxamento maior do que o normal. Beleza? Então a ação simpática, a NOR, vai agir sobre seus receptores acoplados à proteína G, como a beta-1 ou alfa-1, tudo bem? Esses receptores irão desencadear o aumento do AMP cíclico. O aumento do AMP cíclico ativa a proteína quinase A e a proteína quinase A vai fosforilar os canais de cálcio. Fosforilou o canal de cálcio, ele aumenta a atividade do canal de cálcio, então passa a entrar mais cálcio dentro da célula. Ao mesmo tempo, esses receptores, eles ativam a adenilato ciclase, tá? A adenilato ciclase aumenta o AMP, tá? O AMP cíclico vai agir sobre o retículo endoplasmático, tá? E essa atuação aqui irá promover saída de cálcio do retículo, tá? Ao mesmo tempo, a PKA vai fosforilar aqui a fosfolipase B e vai abrir os canais sensíveis a PKA, os canais também de IP3, em algumas vias também isso aqui vai ocorrer. O cálcio aumenta e eu tenho um aumento da contração cardíaca. Beleza, galera? Então a gente tem o complexo aqui, por exemplo, com a ação do isoproterenol, tá? O isoproterenol semelhante aí à ação da NOR, vai promover um aumento da ritmicidade cardíaca. Beleza, galera? Então, a ação simpática, ação adrenérgica, tá? Ela pode ocorrer, ela vai ocorrer aqui, principalmente mediada pela PKA. A PKA vai fosforilar canais de cálcio, então o cálcio vai entrar numa grande quantidade. A gente vai ter alteração dos trocadores aqui aniônicos, tá? Fosforilação dos resíduos aqui na maquinária contrátil, vai deixar ela mais sensível ao cálcio, tudo bem? Vai promover uma liberação do cálcio do retículo endoplasmático e isso, de certa forma, vai aumentar o ritmo cardíaco. Beleza? Então, a gente tem aqui essa imagenzinha mostrando, eu tenho ritmo cardíaco. Se eu tenho aqui, esse é meu ritmo normal em repouso. Se eu aumento esse ritmo aqui, o meu coração ele vai se encher mais de volume. Eu vou ter um efeito lusitrópico positivo. E isso daqui eu tenho, ocorre principalmente com uma condição vagal, um aumento do tônus vagal. Tá? Eu diminuo a despolarização, eu aumento o período de gerando uma hiperpolarização e eu diminuo o batimento, diminuo a frequência cardíaca. Tá? Agora, esse é um efeito parasimpático. O efeito simpático, ele diminui o tempo aqui de repolarização, aumentando a frequência. Pessoal, na clínica, a gente observa isso nos pacientes que são cardiopatas, quando eles estão entrando no período noturno. Eles estão ali monitorados, tá? Eles passam a entrar no período noturno, a gente tem um aumento do tônus parasimpático. Quando esse paciente ele é insuficiente cardíaco, esse é o momento de atenção, porque esse coração ele tende a bater mais fracamente. Se a gente tem um caso de insuficiência que as pressões arteriais são altíssimas,
O tônus parasimpático é prejudicial para o paciente manter a funcionalidade cardíaca e, com isso, manter o débito cardíaco. Então, normalmente, na noite, esse paciente ele tende a ter uma maior ventilação, uma ventilação mais prolongada. Então, por isso que é muito importante a atenção na hora da regulação do ventilador mecânico, tá? Esse conhecimento de paciente crítico, ele é instantâneo, beleza, galera? É de acordo com o que o paciente está manifestando. Então, eu preciso, às vezes, lá alterar um padrão de ventilação, deixar ali um modo assisto controlado, ou seja, o paciente vai disparar o ventilador, ele não vai ficar ali brigando para estar sedado para estar no ventilador. Então, à noite, ele tende a ter um período de expiração maior que um de inspiração. Só que se o paciente tiver uma série de comorbidades, o paciente cardiopata, o paciente insuficiente, essa descarga parasimpática pode ser prejudicial para ele, tornando o coração incapaz de realizar a sua função. Beleza? Então, esse aumento da frequência, ou seja, do disparo, está relacionado à atividade simpática, e a atividade parasimpática ela aumenta esse período aqui, gerando uma hiperpolarização. Beleza, galera? Então, a gente tem aqui, a lidocaína, alguns antiarrítmicos classe 1, por exemplo, a quinidina, tá? São bloqueadores do canal de sódio, de um modo geral, tá? A gente tem outros fármacos que são utilizados de modo geral na clínica, algumas neurotoxinas, tá? Como a tetrodotoxina, que é do Baiacu, que é um inibidor do canal de sódio. Beleza? Aqui a gente tem alguns benzodiazepínicos, como o diltiazem, que é um inibidor do canal de cálcio. A gente tem o verapamil, tá? Existe a nifedipina também, no caso que bloqueia os canais de cálcio. Então, a modulação desse paciente vai depender muito de como que é a característica dessa doença cardíaca dele. Tá? O que a gente vai interferir ali é entender essa dinâmica, estar vigilante, vigiando esse paciente a todo momento e saber que as alterações de eletrólitos, tá? E o ritmo cardíaco vai estar relacionado a essa atividade desses canais iônicos. Beleza? Como o tempo é curto, aqui eu estou dando só uma pincelada, galera. Beleza, galera? Então essa tabelinha está com vocês. Depois é interessante pegar a lista de medicamentos que a gente utiliza em UTI. Eu não trouxe pelo tempo, tá? E a partir de agora, quando vocês forem ler, vocês vão entender um pouco melhor, porque normalmente cada medicamento vai agir sobre um canal iônico, um receptor diferente nesse contexto. E aqui o eletrocardiograma, pessoal, ele vai ser exemplificação de todo o trabalho cardíaco, né? Nós temos a onda P, que representa a despolarização dos átrios, tá? Seguido do complexo QRS, o segmento ST e a onda T de repolarização ventricular, tá? Esse segmento ST, ele é muito importante, porque isso aqui, as alterações no segmento ST podem estar correlacionadas com o infarto agudo do miocárdio. Então, a gente tem os infartos de supra, então há uma alteração nesse segmento ST aqui, e ele vai lá para cima, então é chamado de alteração supra do ST ou infra-ST, então a gente tem uma alteração no eixo isoelétrico aqui, isso está relacionado aos processos de infarto. O que é interessante, pessoal, a gente identificar no eletrocardiograma, lembrando que essa aqui não é uma aula para isso, tá? É o eixo isoelétrico. Saber se esse eixo aqui ele está normal, dentro de um limite, tá? Ou dentro do mesmo plano, tá? Identificar se as ondas estão correlacionadas, estão iguais, tá? Identificar o intervalo chamado intervalo RR. Então, se o intervalo RR ele está contínuo, ele está igual, quer dizer que o coração está sinusal. Agora, se o intervalo RR ele vem ali com alterações, eu tenho um intervalo RR curto, outro intervalo RR mais longo, aí eu tenho um processo de arritmia, tá? Lembrando que o complexo QRS, tá? QRS aqui no final, está responsável pela despolarização dos ventrículos. Essa onda Q aqui é a despolarização do septo interventricular, então a gente viu que ele despolariza primeiro.
Depois a gente vai ter a despolarização do ventrículo direito, esquerdo e o seu processo de repolarização aqui na onda T. Em alguns casos a gente pode ter uma onda T apiculada, tá? Isso pode estar relacionado a alterações no nível de potássio, de cálcio circulante, tá? O potássio é o íon responsável pela repolarização, tá? Então um aumento, uma hipercalemia pode estar ligada a ondas T apiculadas, a ausência de onda P, tá? Existem inúmeras alterações no eletrocardiograma que a gente identifica que podem ser patológicas ou não. Então existem processos dentro do eletrocardiograma que são chamados de chocáveis, ou seja, essas alterações podem levar o paciente a um infarto ou ao choque. Agora, outras alterações não, elas comprometem o trabalho cardíaco, às vezes comprometem a saúde do indivíduo, mas não vai ter aquele risco imediato de um ataque, de um infarto ou de um choque cardiogênico. Aqui é o traçado do eletrocardiograma. Cada quadradinho desse representa 1 milivolt, tá? E a gente tem aqui a voltagem no eixo Y, beleza? E o tempo dentro do eixo X. Então, cada quadradinho desse aqui do eixo X, ele vai representar 0,04 segundos e dentro do eixo Y 0,1 milímetros. Então, a cada 10 quadradinhos desse, a gente vai ter 10 milivolts, beleza? E a cada grande quadrado desse, como tem 5, a gente vai ter em torno de 0,2 segundos. Então, a gente tem eventos aqui, ondas que vão ser restritas dentro de um tempo, uma determinada amplitude de voltagem, e a gente entendendo isso aqui, a gente consegue identificar se esse ritmo é sinusal ou não. O complexo QRS, a onda R, sempre a gente observando essa onda R aqui, pessoal, a amplitude da onda R, a sua amplitude, o seu tempo de intervalo, a gente vai identificar o ritmo do coração. Então, um paciente taquicárdico, ele vai ter um intervalo RR mais curto, tá? Do que em comparação ao ritmo sinusal normal ou a bradicardia. A bradicardia, eu vou ter um aumento do tempo do intervalo RR. Tá? A onda U, ela pode aparecer em alguns casos, mas ela é insignificante, tudo bem? E a gente tem os intervalos. E esses intervalos, a gente avalia eles para o diagnóstico e para a terapêutica. Então, a gente tem o intervalo PR, o complexo QRS, o intervalo QT, o segmento ST, tá? Que pode apresentar supra ou infra desnivelamento. Beleza? Então, a gente tem aqui, pessoal, mais uma vez, o intervalo RR aqui, nesse caso, alargado, tá? E a gente consegue avaliar a frequência cardíaca pegando o intervalo RR, tá? Então, a gente pega o número 1500 e diminui pelo número desses quadradinhos aqui do intervalo RR, a gente vai ter aí a frequência cardíaca, o valor de frequência cardíaca de batimentos cardíacos por minuto. Beleza? Então, se a gente pega um eletro e esse intervalo aqui está constante, tá? A gente divide esse número de quadradinhos aqui por 1500, isso vai me dar a ideia da frequência cardíaca. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente tem esse gráfico, né, que ele representa o ciclo cardíaco, tá? Lembrando que há diástole, então há um enchimento ventricular, depois um período de contração, chamado contração isovolumétrica, onde não há ejeção de volume sanguíneo. Depois ocorre a ejeção do sangue, tanto pelas válvulas atrioventriculares, quanto pelas artérias pulmonares e aorta, tá? Depois a gente tem o chamado relaxamento isovolumétrico e novamente o ciclo de novo com o enchimento e depois a sístole, tá? E aí, pessoal, nós temos um gráfico que representa a alteração de pressão e de volume dentro desse trabalho cardíaco e no final eu tenho o traçado do eletrocardiograma. E aqui a gente consegue ver o que está ocorrendo dentro de cada seção do coração. Beleza, pessoal? Então, por exemplo, o volume cardíaco ele diminui à medida que ocorre a ejeção. Então, esse volume ele vem diminuindo, depois ele enche,
tá? A gente vai ter um período de sístole atrial, então o volume ventricular aumenta, tá? Um pouco mais em relação do que ele tinha como resíduo, depois a contração cardíaca de novo. Beleza, pessoal? E agora aqui a gente tem algumas coisas que são interessantes, que são as bulhas cardíacas, tá? Então, a primeira bulha, pessoal, ela vai ocorrer aqui nessa abertura das válvulas, tá? Atrioventriculares, tá? E a segunda bulha, ela vai ocorrer no fechamento dessas válvulas, beleza? Então a gente consegue ouvir tanto o momento que esse coração abre para realizar seu trabalho, quanto o momento que esse coração se fecha, beleza? Então essa representação aqui do eletrocardiograma, do ciclo cardíaco e também do fonocardiograma, ela é muito interessante para a gente entender essa dinâmica cardíaca, um pouco complexa. Venhamos ao caso. Então essa terceira bulha, ela em algumas situações ela não é patológica, mas em outras ela pode ter uma correlação sim. Porque aqui a gente tem uma situação do ventrículo não muito complacente. Então até ocorrer a diástole, esse processo de enchimento dos ventrículos vai gerar ruído sobre as válvulas, tá? E a gente vai auscultar esse barulhinho. Então a gente tem a primeira bulha, a segunda bulha, representando essa abertura e por esse fechamento, tá? E todos esses processos do trabalho cardíaco. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente vai finalizar essa aulinha. Como eu falei, não é uma aula de eletro, tá? Não é o foco aqui. A gente tem um curso especial só de eletrocardiograma, beleza? Mas, de modo geral, existe uma briga, principalmente entre os fisiologistas, para dizer o que vem primeiro, a arritmia cardíaca ou a insuficiência cardíaca, ou a patologia cardíaca, ou a falência cardíaca, tá? Então, no geral, pessoal, nós temos processos que geram estresse no tecido cardíaco, tá? Alterações a níveis genéticos, por exemplo, pacientes com hipotiroidismo, tá? Eles tendem a sofrer o que a gente chama de canalopatias, e as canalopatias, elas alteram o padrão de expressão desses canais iônicos, beleza? Então a gente altera a expressão desses canais iônicos, a gente vai gerar o que? Arritmia, tá? Então o estresse oxidativo, a produção de ROS, a concentração da inflamação, então em algumas doenças que aumentam ainda mais essa inflamação do tecido cardíaco, elas podem estar relacionadas aos processos de arritmia, tá? Lembrando que a arritmia pode estar relacionada a processos mecânicos, a processos nas válvulas, tá? Mas quando a gente considera a função dos canais iônicos, a gente tem um papel importante aqui na concentração do estresse oxidativo, tá? E a gente tem mecanismos de exaustão desse estresse oxidativo, são as enzimas antioxidantes, como a sódia, a catalase, a glutationa peroxidase, são enzimas antioxidantes, tá? A tiorredoxina, beleza? Então, há uma briga entre a produção de estresse e os meios de exaustão, ou chamados sistemas de scavenge. Por exemplo, o estrogênio, ele funciona como um scavenge, ou seja, ele limpa os tecidos do estresse oxidativo, tá? Então, a gente tem as condições fisiológicas e quando há um desequilíbrio nisso aqui, tá? Entre os meios de exaustão e a produção de estresse sobre o tecido cardíaco, tá? A gente vai gerar aqui alterações inotrópicas, tá? Depressão de cálcio, gerando arritmias e gerando insuficiência cardíaca, beleza? E muitos autores consideram que a insuficiência cardíaca gera arritmia, tá? Então, a insuficiência de todos esses processos que eu resumi para vocês, tá? Eles são responsáveis em gerar os processos de arritmia. Outros autores acreditam que não, são as alterações rítmicas, as arritmias que tornam o coração insuficiente. Então isso aí é um tema para um longo debate, tá? A gente é necessário rever esses conceitos que às vezes ficaram perdidos ou que foram vistos de modo mais simplório na graduação. Alguns conceitos aqui, essa aula é resumida, então quando eu dou essa aula na residência, por exemplo, hospitalar ou numa pós, essa aula dura em média 20 horas, tá? Então aqui eu resumi em 3, então é um trabalhozinho também desgastante para o professor, a gente tem que falar de modo acelerado, tentar abordar os principais pontos.
Beleza, galera? Então a gente encerra aqui a parte de cardio, tá? A parte de fisiologia, a gente vai ver um pouquinho mais rápido a parte de pulmão, um pouco também sobre a parte renal, e a gente vai dar uma revisada também em alguns conceitos patológicos para a gente fechar o entendimento do que é um paciente crítico, tá? Do que é uma necessidade de abordagem, de avaliação, tá? Para depois a gente ir para a parte de gerenciamento. Grande abraço e fique com Deus.